8 fatos curiosos sobre esse grande santo e sua famosa medalha. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre esse poderoso símbolo, sua história, curiosidades e também sobre esse grande santo. Primeiro ponto, ela é aprovada pelo magistério da igreja. O Papa Bento XIV redigiu uma breve, ou seja, uma carta menos solene, reservada para questões de menor importância do que o conteúdo de uma encíclica, por exemplo. Este Papa foi o responsável por inaugurar o uso das famosas encíclicas papais. A primeira, intitulada O Primum, de 3 de dezembro de 1740. O uso da medalha é um sacramental. É um sinal sagrado que podemos usar com devoção em nosso cotidiano, segundo afirma o parágrafo 1667 no Catecismo da Igreja Católica. Riquíssimos símbolos. A medalha é composta de várias letras que formam a oração. A cruz sagrada seja a minha luz. As 4 letras maiores, C, S, B, Cruz Sancti Patris Benedicti, significa Cruz do Santo Pai Bento. As letras C, S, M, L, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, significam a cruz sagrada seja minha luz. Em seguida, na horizontal, a oração continua com as letras N, D, S, M, D, Non Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão meu guia. As iniciais à direita no topo dão sequência, Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. A oração em latim, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Do outro lado, de baixo para cima, sunt mala quae libas ipsi venena bibas. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Logo acima da medalha existe a inscrição Pax, paz em latim, lema da Ordem de São Bento. Às vezes usa-se o monograma IHS. No verso da medalha encontramos a figura de São Bento empunhando a cruz, sinal maior do Cristo, e em sua outra mão um livro relativo às regras que escreveu para a ordem beneditina, do qual foi o fundador. Nos lados da medalha de baixo para cima temos a inscrição Eius in obitum ro praesentia moniamur, que significa sejamos confortados pela presença de São Bento na hora de nossa morte. As inscrições aos pés da figura de São Bento referem-se ao Monte Cassino, lugar onde fundou a ordem, e ao seu lado está escrito Santo Pai Bento em latim. 2 figuras curiosas também compõem o verso da medalha. Na direita, o corvo, devido à ocasião que este pássaro rodeava a cabeça de São Bento, impedindo que fosse envenenado. E também o episódio que, ao fazer a oração sobre a refeição, o cálice de vinho expeliu uma serpente, sinalizando que ali existia veneno e que Deus protegeu seu servo das armadilhas do inimigo mais uma vez. Grande poder de exorcismo. Conta-se que no século XVII, em um julgamento de bruxaria na Alemanha, algumas mulheres acusadas testemunharam que não tinham poder sobre a abadia de Meissen, porque estava sob a proteção da cruz. Foram encontrados nas paredes do recinto várias cruzes pintadas, rodeadas por letras que agora se encontram nas medalhas. Posteriormente foi encontrado um pergaminho com a imagem de São Bento e as palavras completas das letras, proteção divina. A medalha de São Bento é um sacramental, reconhecido pela Igreja com grande poder de exorcismo, como já falado. A medalha, por ser uma excelente arma contra o mal, também é um escudo espiritual. Indulgência plenária. Com ela se pode obter a indulgência plenária na festa de São Bento, 11 de julho, seguindo as condições habituais que a Igreja manda: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Sumo Pontífice. A medalha deve ser abençoada por um sacerdote. Na descrição do vídeo você encontra a fórmula para o rito de exorcismo e bênção da medalha de São Bento, patrono da Europa. Em 1964,
foi designado patrono da Europa pelo Papa São Paulo VI. Também é considerado o pai do monarquismo. O ensinamento de São Bento foi um dos elementos primordiais para a construção da civilização que temos hoje. Após o declínio de Roma, o nascimento da cultura europeia e logo de todo o mundo ocidental. Gêmeos até na santidade. São Bento tinha uma irmã gêmea que seguia a vida religiosa antes mesmo dele. A história mais conhecida sobre eles é de um último encontro entre os irmãos, que se viam uma vez ao ano por mortificação. Num desses dias, pouco antes de sua morte, Santa Escolástica pediu ao seu irmão que dessa vez ficasse até o amanhecer, mas ele se recusou, insistindo que precisava voltar à sua cela. Com uma resposta negativa, Escolástica orou a Deus e após alguns minutos, uma tempestade começou. Vendo a situação, Bento perguntou: "O que você fez?" Ao que ela respondeu: "Pedi a ti e não me ouvistes. Pedi a Deus e ele me ouviu. Vá embora se puder e volte ao seu mosteiro." Ele, porém, não pôde retornar e eles passaram a noite conversando. 3 dias depois de sua cela, Bento viu a alma de sua irmã deixar a terra e subir aos céus. São Bento faleceu 40 dias após a irmã. São Bento, rogai por nós. Se você gostou desse conteúdo do nosso canal, por favor se inscreva, ative as notificações e, se possível, envie para um amigo. Contamos com as suas orações para que este apostolado continue promovendo vídeos que resgatam os tesouros da fé católica.